Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um CS Entrevista. Hoje recebemos a professora Adriana Tonini, que é presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia, a ABENGE. Engenheira civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado em tecnologia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, doutorado em educação também pela UFMG e pós-doutorado em Educação em Engenharia pela Universidade Federal do Pará e University of Missouri. Ela é professora do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. A professora Adriana conversa conosco hoje sobre o 51º COBENGE, o Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, que aconteceu entre os dias 18 e 20 de setembro, no Rio de Janeiro. E fala também sobre a realidade e as perspectivas do ensino de engenharia no Brasil. Professora, seja muito bem-vinda e muitíssimo obrigada por estar conosco para essa conversa. Obrigada, é um prazer poder estar aqui falando sobre educação e engenharia, que é uma temática que muito me agrada e do qual eu tenho pesquisado ao longo desses anos, vamos colocar mais de 20 anos. Então, é sempre bom falar sobre essa engenharia tão importante para o desenvolvimento de um país como o nosso Brasil. Muito bem. Professora, então, conta para a gente, faz um balanço aí geral, rápido, de como foi mais essa edição do COBENGE, que é esse evento importante que acontece anualmente para debater essa questão da educação em engenharia. Sim, nós tivemos o 51º COBENGE, que é o Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia. A ABENGE ela foi fundada há 50 anos, esse ano está fazendo 50 anos, porém o nosso evento ele foi um ano antes, foi quando então a gente se criou a associação, por isso que ele é um ano a mais da associação. E é um evento muito rico, porque ele traz todas as temáticas das educações de engenharia, cada um na sua época, do que está no contexto do que está sendo mais discutido naqueles momentos, quando a gente muda, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em engenharia. Então, certamente o Congresso vai estar debatendo essas temáticas. Esse ano nós debatemos bastante a questão das diretrizes curriculares, certamente, porque ela está em implantação, a nova edição foi em 2019, com uma alteração em 2021. Também discutimos bastante a questão da extensão dos currículos das engenharias, discutimos bastante também a questão da inovação, das temáticas emergentes, né, para a formação do engenheiro, por exemplo, ciências de dados, inteligência artificial, hidrogênio zero, mobilidade, e várias outras temáticas que estão perpassando o mundo todo, né, e que são discutidas. Então, a gente também discutiu bastante que perfil de engenheiro se pretende formar para atender ao século XXI, que o mercado busca, porque hoje não se busca somente um engenheiro com uma formação tecnicista, ou seja, com um saber técnico-científico, mas se busca também um engenheiro que tenha um saber técnico-científico, mas aliado a ele um saber generalista, humanístico. Então, assim, é outra formação social também que é dada a esse engenheiro. Tanto é que as empresas buscam engenheiros que têm inteligência emocional, que sabem trabalhar em equipe, que sabem se comunicar. Claro que a competência técnica é fundamental, porque ele não pode nem exercer a função dele como engenheiro se ele não tiver essa competência técnica. Mas outras questões também são importantes e são requeridas no mercado de trabalho. Então, nós temos essa preocupação de estar acompanhando as competências que são requeridas desse profissional no mercado de trabalho. Essa discussão já vem de alguns anos, a própria ABENGE vem fazendo sobre esse perfil. Em que etapa nós estamos assim, de fazer essa evolução do engenheiro bem formado tecnicamente para esse profissional com essas diversas competências que a senhora mencionou? As escolas estão prontas para conseguir formar o profissional dessa maneira? O que é que falta? Quais são aí os desafios nesse cenário? Sim. Veja, com a LDB de 1996, a Lei da Diretriz de Base da Educação, foi extinto os currículos mínimos. Então, as diretrizes, assim, a diretriz curriculares, que a nossa seria a 48 de 1976, ela trazia os currículos mínimos de cada curso, ou seja, o que tinha que conter no currículo de um curso. Com a LDB, que extinguiu os currículos mínimos, nós passamos, então, a todos os cursos de graduação do Brasil a formular suas novas diretrizes curriculares, atendendo, então,
à lei da diretriz e base da educação. E aí nós tivemos nossa primeira diretriz curricular nesse novo advento, foi a de 2002, e que a gente já não trazia mais por esse currículo, sem currículos mínimos, a gente não trazia mais só aquela formação tecnicista do currículo, né, que vinha trazendo os conteúdos, as disciplinas bem fechadas, as caixinhas. Então, ela já trouxe uma formação, como eu falei, mais crítica, humanística, generalística, para, de fato, ser um engenheiro com um outro perfil de formação. E aí, de 2002 até a outra diretriz, que foi 2019, nós vamos percebendo algumas questões que o mercado de trabalho foi exigindo desse profissional. Então, nós fizemos nova alteração na diretriz em 2019, junto ao Conselho Nacional de Educação, então, agregando principalmente quais as competências que nós devemos formar esses engenheiros, que competências nós devemos agregar na sua formação, ou seja, que conteúdos, que metodologias de ensino-aprendizagem nós iríamos utilizar para ensinar, vamos dizer, para que ele possa ser formado com essas competências. Nós listamos 8 competências, é claro que deve ter outras, mas nós tentamos colocar as principais nas diretrizes curriculares, de forma que atenda, de fato, toda essa mudança do século XXI, que essa era da informação ela é muito dinâmica, então muda bastante. Então, nós temos que ver um engenheiro que seja mais amplo, né? De fato, que ele seja adaptável, flexível, crítico, que ele consiga trabalhar solucionar problemas, trabalhar com as tecnologias. Então, ele tem que ter uma formação diferenciada, ele não pode só ter o saber, ele tem que saber fazer, saber aprender, aprender a aprender. Então, é um outro perfil de engenheiro, que mesmo essa juventude, ela tem pressa para tudo. Ela tem pressa para aprender, ela tem pressa para fazer, ela tem pressa para entender, ela tem pressa para formar, ela tem pressa para usar as tecnologias. Então, você não consegue fazer um curso somente conteudista, porque nem os alunos nós vamos conseguir com que ele fique na universidade com essa dinâmica do século, das décadas passadas, vamos dizer. Quando eu formei, o meu curso era extremamente tecnicista, era um curso mais do saber, era muito conhecimento. Hoje nós temos a informação, né? Então, esses nativos digitais que chegam às universidades é um outro perfil de uma época que eu formei que não se tinha internet, por exemplo. Hoje, com uma palavra no Google, você já chega milhões de informações, né? Então, ele tem acesso a muita coisa, acesso a vídeos que mostram os cálculos todos, que mostram toda se engenhando, né? Vamos engenhar, vamos fazer. Então, ele consegue isso tudo na internet. Claro que ele precisa saber os fundamentos para se chegar àquilo, mas a gente tem que alinhar essa prática com toda essa teoria, a teoria com essa prática, com o que resulta a engenharia, o que é engenharia de fato, o que ela faz, o que ela traz para o mercado, né? O que ele precisa fazer para chegar a atender as demandas de uma sociedade. As escolas já estão conseguindo pôr em prática esse tipo de ensino, professora? Temos muito a caminhar. Muito a caminhar, porque é uma mudança que não é só a escola colocar um currículo. A mudança tem que acontecer na sala de aula. E quando eu falo sala de aula, envolve docentes. E nós temos docentes que há 30, 40 anos, 35 anos estão na docência. Então, mudar suas metodologias de ensino e aprendizagem na sala de aula é uma tarefa complexa. É você realmente quebrar paradigmas. Então, é um trabalho que tem que ser feito. E o que o Cobenja, na Benja, ele vem para fazer isso, ele mostrar essas novas metodologias, a gente trabalha bastante com isso, porque ele é frequentado por muitos docentes, coordenadores de curso, diretores, alunos. Então, a gente tem que trabalhar com todas essas temáticas para ajudar as escolas de engenharia, ajudar os docentes, ajudar os coordenadores de curso a realmente implantar esses novos currículos que nós estamos buscando para as engenharias do Brasil. Porque nós temos 5.344 cursos de engenharia. Então, falar para você que todos já estão nessas novas diretrizes, eu não tenho nem como afirmar isso, e acho que o percentual ainda é muito baixo de cursos que estão já dentro dessa nova formação, desse novo contexto, né? Não é uma nova formação, a gente fala uma formação assim, que traz umas competências já agregadas à sua formação, que vão ao encontro do mercado de trabalho, né? Então, é o trabalho que nós estamos fazendo para que esses cursos mudem os seus currículos, atendendo essas diretrizes curriculares. E do ponto de vista quantitativo, qual que é a nossa situação no ensino de engenharia? Quantos profissionais estão sendo formados por ano? Como havia um problema
sério na engenharia, que era a evasão? Não, isso continua. Os mesmos dados, eles não mudam, nós temos muita evasão, é um funil. A engenharia sempre vai ser um funil. Então, até chegar à formação, realmente, se entra 1.000, você vai chegar a formar, vamos supor, 10%, né? Ou 20%. Você não consegue formar aquele tanto que entrou. Porque, por N motivos, às vezes não conhece o que é engenharia, as exigências que são feitas. Então, são várias, é um leque de questões que envolve, então, a evasão, a retenção nos cursos de engenharia. Nós não temos só o problema da evasão, nós temos a retenção também. O aluno chega muito despreparado do ensino da educação básica. E nós temos que fazer, às vezes, nivelamento para que ele possa dar conta da engenharia e da grandiosidade que é a engenharia. E desconstruir muitas questões, porque se acha que o engenheiro ele tem que ser o super-herói da matemática e da física. Não, ele tem que entender, ele tem que gostar, ter afinidade, mas também não precisa ser um matemático ou físico, senão ele estaria fazendo matemática ou física. Ele tem que entender a matemática, entender a física e saber usar. Mas nada que seja a questão de uma matemática tão aprofundada, ele fazer uma nova lei ou uma nova... Não é nessa questão. E isso, muitas vezes, ele fica equivocado disso, que se planta na educação básica, a engenharia é difícil, porque a matemática é difícil. E a matemática, para mim, é uma ciência como outra qualquer. Né? Não tem nada de ser difícil do que a área das ciências sociais, humanas, biológicas, é uma ciência. Depende de como ela é, então, transmitida, vamos dizer, ao aluno, ensinada, as metodologias que são usadas para ensinar a criança, o jovem, na educação básica, com todas essas ciências, inclusive com a matemática. Então, a gente já tem esse problema dessa questão que é trazida para as universidades, desses alunos. E nós temos também, assim, a questão da formação, como eu falei, forma-se pouco. Hoje no Brasil nós formamos, no último censo do INEP de 2022, nós formamos 120 mil engenheiros, ainda um número pequeno para o tamanho do nosso país, para atender às demandas, porque não basta só formar, nós temos que formar com qualidade, né? Tanto é que a gente vê muito engenheiro trabalhando em outras áreas, ou não consegue, tá? Então, perpassa pela qualidade também. Se você não tiver engenheiros com qualidade, as empresas também não absorvem, né? Porque ela quer um engenheiro com tudo aquilo que a gente colocou na diretriz circular, com aquele perfil desejado, com aquelas competências. E a gente conseguir fazer, de fato, formar um engenheiro, tem que ser cursos bem robustos, para dar conta de atender as diretrizes circulares nacionais para os cursos de graduação em engenharia. A senhora mencionou as demandas do mercado e inclusive, as áreas aí que são as tecnologias do momento e do futuro que demandam os profissionais. Tem uma discussão bastante forte sobre muitas oportunidades que devem surgir na área de TI, especialmente, né? Incluindo Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, e a preocupação do setor econômico com a falta de mão de obra qualificada no Brasil para ocupar essas oportunidades, essas vagas que devem surgir. Essa questão é um ponto específico aí na preocupação do ensino de engenharia? Tem uma discussão voltada para isso no âmbito da Benja, enfim, no âmbito da educação em engenharia de um modo geral? Esses temas emergentes que vai surgindo, nós discutimos no COBENG esses temas justamente por isso. A inovação, a questão de TI, porque o mercado cada vez mais exige um profissional de TI. Então, nós também formamos a engenharia responsável pela formação em TI, em algumas engenharias, as mudanças climáticas. Então, isso tudo exige engenheiros com uma boa formação para poder atender isso aí. E nós também temos que formar engenheiros que saibam trabalhar com inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela não substitui o homem, mas ela vai querer profissionais que saibam trabalhar com ela, né? E aí o engenheiro tem todo o potencial, toda a capacidade técnica para estar trabalhando com a inteligência artificial, né? Então, essas questões nos preocupam, que as escolas de engenharia, que são muitas no Brasil, nós temos 1.360, mais ou menos, instituições de ensino que oferecem cursos de engenharia, que é muita coisa. Então, você pensar que, como eu falei, 5.344, de acordo com o censo do INEP, né, de 2022, 5.344, que formação nós estamos dando para esse engenheiro?
Eles estão, de fato, caminhando junto à globalização, ao que o mercado, não só nacional como internacional, né, está exigindo, porque ele pode estar atuando no Brasil, mas tem a empresa também tem em outros lugares do mundo que ele vai ter que estar lá e cá, né, atuando em todos os lugares. Então, ele tem que estar bem globalizado, e com essa dinâmica toda, como eu falei, das mudanças rápidas, né, que acontecem na sociedade. Outro ponto do nosso esforço de desenvolvimento nacional, que está na pauta da engenharia também, é desenvolver uma indústria de semicondutores no Brasil. E, obviamente, que isso demanda os engenheiros e engenheiros qualificados, porque é um aspecto, né, precisa de investimento e toda uma articulação nacional em torno disso, mas um aspecto central é a mão de obra qualificada, né? Nessa área, professora, como é que nós estamos? A gente tem profissionais para dar conta desse desafio pela realidade de hoje? Olha, eu acho assim, eu acho que nós formamos muito pouco engenheiros ainda, tá? Se a gente comparar com outros países, a gente forma muito pouco. Então, eu não acho que a gente consegue atender todas as demandas de todas as áreas de conhecimento da engenharia. Infelizmente, a gente não consegue. Então, a gente tem escassez de engenheiros bem formados para atender as demandas. E isso é um problema, porque vai se criando os gargalos de não atender, né, essas demandas, então acaba que poucos ficam muito solicitados, os bons engenheiros, os que trabalham com essas temáticas diferenciadas, e não dá conta, não dá conta. Aí, quando fala, trouxe engenheiro de Portugal, engenheiro de outros países, porque nós não estamos atendendo a demanda. Nós temos que atender essa demanda interna e até a externa, né? Então, nós temos que buscar formar essa quantidade que a gente formar mais e com mais qualidade. Porque não adianta só formar. Números de formados não quer dizer que eles todos estão no mercado de trabalho. Muitos nem vão para o mercado de engenharia, muitos vão para a área financeira. A gente sabe que tem um número enorme de engenheiros que estão indo para o mercado financeiro. Até a área de marketing e design, tem engenheiro atendendo, justamente pela capacidade de raciocínio lógico, aritmético. As empresas buscam engenheiro para ocupar cargos gerenciais da administração, administrativos, por essa formação robusta do engenheiro. E aí ele sai da sua área de formação, da sua engenharia, aquela modalidade que ele escolheu, seja uma engenharia elétrica, engenharia mecânica, e vai para uma coisa ampla, que não tem aquela parte técnica para ele atuar ali. E isso dá uma lacuna no mercado de trabalho de não atender alguns segmentos, né? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, enquanto educação e engenharia, como fazer isso, como fazer com que os engenheiros eles atuem na sua área de formação para evitar essas lacunas de não atendimento ao mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente tem engenheiros desempregados, né? Enfrentando aí o desemprego, dificuldades para se colocar, e a chamada fuga de cérebros, né? Os mais qualificados encontram oportunidades fora do Brasil, ou seja, tem uma disfunção aí que precisamos corrigir, né, professora? Também. Engenheiros desempregados. Eu não consigo assimilar a um curso tão robusto que é a engenharia com desemprego, sabe? Porque o engenheiro, como eu falei, além dele estar na sua função técnica, ele pode estar em outras funções. O que vamos dizer, que eu entendo essa questão do desemprego, porque muitos querem ficar nas grandes capitais. Então, eles não querem fazer essa mobilidade. E nosso país é muito grande. Então, às vezes, vaga no interior do Nordeste. Ele não quer sair, por exemplo, de São Paulo para ir para lá. Então, ele já forma e quer ficar ali. Ele quer aquele emprego pronto, se possível, a 100 metros da casa dele, inclusive. Entendeu? Para não pegar nem trânsito. E isso é uma utopia, isso não existe. Eu quero ver se existe disponibilidade para Mato Grosso, né, ir lá para Tocantins, lá para Manaus, para o Pará. Vai ter emprego. Só que eles ficam buscando ali naquele centro, Rio, São Paulo, Minas, máximo ali no sul, e fica ali. Então, eu sempre justifico muito isso, sabe? Eu não acho que não tenha emprego nesse Brasil desse tamanho, naqueles sertões do Nordeste, que não tem lugares para os engenheiros. A questão é o que eu falei, eles não querem sair da sua zona de conforto. Formam jovens, muitos ainda morando com os pais. Então, é muita mudança para uma sociedade que está com envolvido com outras, toda aquela atração, né, da juventude,
daquele conforto, aquela zona de conforto, mas acho que se a gente buscar em outros, eu falo muito com meus alunos isso, você não pensa que você vai formar, seu emprego vai estar pronto do lado da sua casa e naquela companhia que você sonhou a vida inteira. Ah, eu formei engenharia elétrica, eu vou para uma companhia de eletricidade do meu estado. Então, eu vou pensar em Minas Gerais, eu quero trabalhar na CEMIG. O emprego não está lá. Ele está em vários outros lugares. Eu busco sempre falar isso. Abre-se a cabeça e um leque de opções para que eu tenha certeza que você não ficará desempregado. E vá atrás, né? Participe dos processos seletivos, se disponibilize. E acho que com uma boa formação, claro, com uma boa formação você não fica desempregado, mas a boa formação é essencial. Fazer um bom curso que de fato atenda o mercado de trabalho. Tá certo. O engenheiro ele é criativo, ele sabe criar espaços. Ele pode também montar uma startup, ele não precisa ter empregos prontos. Ele pode montar uma startup, tem tantas outras opções de hoje, de ser um empreendedor, né? Por isso que eu nem gosto de falar de mercado de trabalho, eu falo mundo do trabalho, porque o mercado de trabalho subentende um emprego pronto. Muitas vezes não temos emprego pronto, mas você pode criar oportunidades para isso, né? Então, eu gosto mais de falar o mundo do trabalho. Professora, agradeço muitíssimo mais uma vez pela sua participação, pela atenção de estar aqui conosco para falar sobre esse tema que é fundamental não só para os engenheiros, para os estudantes de engenharia, mas para o país como um todo, né? Porque a engenharia é fundamental para o nosso desenvolvimento. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade de a Benji, eu estando aqui representando a Benji como presidente, como a primeira mulher presidente em 50 anos, que eu fui eleita presidente da Benji. Então, muito me honra isso, de poder estar ocupando esse espaço, né, esse lugar tão masculino por 50 anos. E acho que é importante, claro que tem toda uma competência para se chegar, né, num cargo desse, mas eu me sinto muito honrada de poder ter chegado, mesmo que demorou muito tempo, mas chegamos. Professora, eu já até comecei nossa despedida aqui, mas a senhora tocou num ponto que é muito importante, que é como aumentar o número de mulheres na engenharia, porque nas escolas o número é maior que esse, mas no mercado, se a gente levar em consideração os registros no sistema Confiacre, ainda apenas 20% das profissionais registrados no país. Isso está na pauta da Benji também? Muito na pauta da Benji, muito. Eu tenho uma super bandeira dessa pauta, que eu até coordeno um grupo de trabalho Mulheres nas Engenharias, porque a formação em engenharia hoje, no Brasil, nós formamos em torno de 28% de mulheres engenheiras. Mas isso é só considerar todas as modalidades de engenharia, o que não é uma realidade. Você pegar uma engenharia mecânica, vai dar 2%, uma engenharia da computação vai dar 5%. Agora, quando eu falo no maior, eu pego uma engenharia ambiental, uma engenharia de produção, que tem no maior, que chega até 40%, às vezes até 50%, mas não é a realidade de todas as engenharias, uma engenharia elétrica, uma engenharia mecânica, uma engenharia metalúrgica, não é essa a realidade. E isso tudo perpassa pela educação básica, eu volto a falar, porque é desconstruído ou seja na família, ou na sociedade, ou nas mídias, que desconstrói a mulher estar nesses espaços, ela estar numa engenharia, por exemplo. Por quê? Se cria estereótipos, isso não é para as mulheres, e sim para os homens, isso não é para menina, é para menino. E isso é difícil. Por que você não vai para a área da saúde, humanas, sociais, né? E isso que se coloca para as mulheres. E isso não é só no ambiente familiar, na própria sociedade também. Se você olhar nas mídias, elas sempre desconstroem mulheres em alguns espaços. Eu vou te dar um exemplo da computação. A ciência da computação, na década de 70% formada eram mulheres. Hoje você não forma 16%, por quê? Quando surgiu os jogos eletrônicos, começou a se falar que aquilo era para meninos e não para meninas. Então as mulheres se afastaram dessa área. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o que a mídia coloca, né? Eu brinco muito que até o capacete da cabeça de uma menina, você afasta a menina de fazer engenharia. E quem que usa capacete da engenharia? Só quando você vai numa área de risco, você tem que usar o capacete, nada mais é que o equipamento de segurança, né, que deve ser usado, mas se você estiver numa área de risco, agora você está no escritório, você não vai ficar de capacete, mas você coloca tudo quanto é cartaz que você vê mulheres com capacete. Eu falo que a minha campanha não é um capacete, porque a mulher, ela olha assim, nossa, se eu vou engenheiro usar aquilo, a menina jovem, ela assusta com aquilo, né? Mas senão vai ter aquilo na cabeça, que na cabeça de uma jovem, ela pensa que tem que ficar 24 horas com aquilo, até dormir com aquele capacete. Então, assim, é muito complicado isso. E desconstrói também lá na escola
Primeiro, desconstrói da infância, né? Já que você quer entrar nesse assunto, na infância, você já dá os brinquedos das meninas, é a boneca, é sempre para cuidar, né? A boneca vai abraçar para cuidar, é o ursinho de pelúcia. Você não busca dar jogos, desenvolver o cognitivo com jogos, Legos, kits de robótica, brinquedos diversos para as crianças, né? Misturar tanto o menino quanto a menina, brincar com os mesmos brinquedos e não separar, a menina é bola e carrinho, a menina é boneca. Ainda a gente sabe que tem isso na sociedade. Então já começa por aí que a menina já fica achando que o mundo dela é o rosa, né? Nada que suja a mãozinha, nada que faça esforço, nada que tem que pensar mais, é só acariciar um bichinho de pelúcia e uma boneca. Então, na infância já desconstrói. Na escola, chega também, as creches às vezes não tem, tá com os mesmos brinquedos, as mesmas... Eu falo mais das escolas públicas, né? Porque claro que as escolas privadas, elas têm já diferente, tem diferente, mas as públicas muitas não têm essas condições de oferecer esse tipo de recursos mais tecnológicos, né? Para desenvolver o cognitivo da criança. E depois, quando ainda piora mais, quando ela chega no ensino fundamental, quando ela sai da educação infantil, e aí a matemática é difícil, não é para menina, é só para menino. Então, aí é uma desconstrução de fato que nós temos que trabalhar lá com a educação básica para mudar isso, porque a mulher ela pode estar onde ela quiser, ela pode fazer o curso que ela quiser. Se ela não quiser fazer nada de humanas, Sumiu seu áudio. para poder estar onde ela quiser estar. Resumindo, é isso. As escolhas profissionais são delas e ela tem todo o direito de escolher, até não, ser engenheira mecânica, estar trabalhando no chão de fábrica de uma indústria automobilística. Não tem problema nenhum, isso é a escolha dela. E não só as mulheres podem fazer o que quiserem, né? O lugar é onde ela quiser, como o país não pode abrir mão da competência de metade da população nas tarefas aí do desenvolvimento, da solução de problemas cada vez mais complexos que a gente tem para empreitar, não é isso? Então, professora... Nós somos mais da metade da população mundial, as mulheres. Como é que elas são excluídas de pensar soluções para os países? Pois é. Elas têm que estar junto pensando, né? Tenho certeza que as soluções serão bem melhores quando se une o sexo masculino e o feminino para pensar. Exatamente. Os diferentes gêneros, vamos colocar assim, né, para pensar, não só o masculino, os diferentes gêneros. As ideias serão mais criativas, as soluções serão melhores e o atendimento à sociedade, às demandas da sociedade, certamente serão bem melhores. Muito bem, professora. E agora que abordamos esse tema essencial, agradeço mais uma vez a senhora pela atenção, pela participação, parabenizo pelo trabalho à frente da ABENGE e por esse feito de ser a primeira mulher a dirigir essa instituição tão importante. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, a ABENGE também à disposição, discutir a tema educação e engenharia, como eu disse, sinto muito prazer. Né? Realmente, eu tenho uma honra muito grande de falar da engenharia, de motivar jovens. Isso é muito importante também, a gente servir de modelos para outros, né? Mostrar toda uma trajetória que você teve desde que você começou, como eu no meu caso, a gostar da engenharia até onde eu cheguei, e a gente servir de modelo, isso é muito importante. Exatamente, muito bem, professora. E muito obrigada também a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Fique conosco sempre no canal do CESP para conteúdos bacanas, como esta entrevista com a professora Adriana Tonini, presidente da ABENGE. Até a próxima!